Você sabia que Brasília não foi a primeira nem a única opção para ser a capital do Brasil? Antes dela, várias cidades tiveram o privilégio de disputar esse título, cada uma com seus argumentos, vantagens estratégicas e históricas. Neste vídeo, vamos explorar algumas dessas cidades que quase se tornaram o centro do poder político do país, mostrando curiosidades e decisões históricas que moldaram a geografia e a política do Brasil. Antes de Brasília, o Rio de Janeiro foi a capital oficial do Brasil por quase 200 anos. A cidade foi escolhida ainda no período colonial e permaneceu como centro político durante o Império e início da República. Além de ser um importante porto e centro econômico, o Rio possuía infraestrutura e cultura desenvolvidas, o que a tornava uma escolha natural para abrigar o governo. No entanto, com o crescimento do território e a necessidade de integrar melhor o interior do país, surgiram propostas para mudar a capital, abrindo espaço para que outras cidades disputassem esse título. A decisão de transferir a capital para o interior refletia um desejo de desenvolvimento regional e segurança estratégica, mas, sem dúvida, o Rio de Janeiro teve papel crucial na história política e administrativa do país. Salvador, a primeira capital do Brasil, foi o centro administrativo durante o período colonial. Rica, estratégica e culturalmente influente, a cidade já teve tudo para continuar como a capital mesmo após a independência. No entanto, questões políticas e geográficas levaram à transferência do poder para o Rio de Janeiro. Além de Salvador, outras cidades também foram consideradas para abrigar a capital. Cidades como Belo Horizonte, São Paulo e Ouro Preto estavam na disputa, cada uma oferecendo vantagens estratégicas ou econômicas. Belo Horizonte, por exemplo, foi projetada como cidade moderna e planejada, demonstrando a preocupação com organização urbana e infraestrutura. Essas decisões refletiam o desafio do Brasil em equilibrar poder político, desenvolvimento regional e integração nacional, mostrando que a escolha da capital não era apenas simbólica, mas estratégica para o futuro do país. No final do século XIX e início do século XX, começou a ganhar força a ideia de transferir a capital para o interior do país, longe do litoral. Essa proposta tinha vários objetivos: integrar melhor o território nacional, incentivar o desenvolvimento do interior e reduzir a vulnerabilidade da capital a ataques externos. A Constituição de 1891 já previa a possibilidade de mudança da capital, mas apenas no início do século XX a ideia começou a ser realmente planejada. Cidades como Goiás, Diamantina e outras regiões centrais foram estudadas como possíveis locais para abrigar o novo centro administrativo. A escolha de uma cidade no interior refletia uma visão moderna e estratégica, mostrando que a capital do Brasil não seria apenas um centro político, mas também um instrumento de desenvolvimento e união nacional. Após anos de estudos e debates, o governo brasileiro decidiu que a nova capital deveria ser construída no Planalto Central, uma região estratégica para integrar o país e incentivar o desenvolvimento do interior. O local escolhido ficava entre os estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, permitindo fácil acesso a diferentes regiões e afastando a capital de ameaças externas, comuns quando a sede do governo estava no litoral. O projeto de Brasília não era apenas político, mas também urbanístico e arquitetônico, com a intenção de criar uma cidade moderna, planejada e funcional. Com isso, cidades que poderiam ter se tornado capitais, como Goiânia, Belo Horizonte ou Salvador, foram preteridas em favor de uma construção totalmente nova, que simbolizaria o futuro do Brasil. Muitas cidades brasileiras tiveram a chance de se tornar a capital, e cada uma guarda histórias curiosas sobre essa possibilidade. Belo Horizonte foi projetada para ser uma cidade moderna e organizada, o que a tornava uma forte candidata. Sua infraestrutura planejada atraía políticos e urbanistas que buscavam eficiência administrativa. Ouro Preto, antiga capital de Minas Gerais, possuía grande importância histórica e cultural, mas sua geografia montanhosa dificultava a expansão urbana e logística. São Paulo, já em crescimento econômico, foi considerada por sua força industrial e populacional, mas estava distante do centro geográfico do país, fator estratégico crucial para a época. Essas decisões mostram que a escolha da capital não era apenas simbólica, mas envolvia planejamento urbano, estratégia política e integração nacional. Cada cidade que quase se tornou capital ainda mantém esse legado histórico como parte da identidade regional. A construção de Brasília teve impactos profundos no país, tanto políticos quanto econômicos e sociais. Escolher o interior do Brasil como sede do governo ajudou a integrar regiões antes pouco desenvolvidas, estimulando a economia local e incentivando a criação de novas cidades ao redor da capital. Além disso, Brasília simbolizou a modernização e a visão de futuro do país, com seu planejamento urbano inovador, avenidas largas e setores específicos para residências, comércio e serviços públicos.
A cidade também se tornou um ponto central para decisões políticas, aproximando o governo de diferentes regiões do Brasil. Por outro lado, cidades que quase se tornaram capitais continuaram a crescer e se desenvolver, mantendo sua importância histórica, econômica e cultural, mostrando que, mesmo não sendo escolhidas, elas tiveram um papel relevante na formação do Brasil moderno. Mesmo sem ter se tornado capital, muitas dessas cidades deixaram um legado histórico e cultural significativo. Ouro Preto mantém seu valor como patrimônio histórico, com arquitetura colonial preservada e relevância turística. Belo Horizonte se consolidou como centro urbano moderno, mostrando que a infraestrutura planejada trouxe desenvolvimento e qualidade de vida à população. Salvador e Rio de Janeiro continuam sendo símbolos culturais e econômicos, lembrando o passado colonial e imperial do Brasil. Essas cidades mostram que, embora não tenham se tornado a sede do governo, foram decisivas para a história do país, contribuindo com economia, cultura, educação e identidade regional. Alguns fatos curiosos mostram como o processo de escolha da capital foi cheio de detalhes interessantes. Goiânia, hoje capital de Goiás, quase foi escolhida como sede do governo antes da decisão por Brasília. Seu crescimento planejado depois reforçou sua importância regional. Diamantina, com sua riqueza histórica e mineral, chegou a ser considerada por sua localização central e importância econômica na época colonial. Muitas cidades litorâneas, como Recife e Salvador, foram preteridas porque o governo queria fortalecer o interior e evitar concentração de poder apenas nas regiões costeiras. Essas histórias revelam que a escolha da capital brasileira foi um processo estratégico e simbólico, envolvendo geografia, política e desenvolvimento regional. Além disso, cada cidade que quase foi capital mantém um pedaço dessa história viva, lembrando que o Brasil poderia ter se desenvolvido de forma diferente. A história das cidades que quase se tornaram capital do Brasil nos mostra que a escolha de Brasília foi estratégica, moderna e visionária, mas também revela a importância de outras cidades na construção da identidade nacional. Cada cidade candidata contribuiu de forma única para a história, economia, cultura e desenvolvimento urbano do país. Saber dessas histórias nos ajuda a compreender como decisões políticas e estratégicas moldaram o Brasil que conhecemos hoje. Além disso, reflete a ideia de que a capital de um país não é apenas um local físico, mas um símbolo de planejamento, integração e desenvolvimento, capaz de influenciar gerações e transformar regiões inteiras. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e conte nos comentários. Qual dessas cidades você gostaria que tivesse se tornado a capital do Brasil?